É evidente que os oficiais, eles são pessoas que estudaram para assumir essa função, que conhecem a matéria, mas eles têm alguns desvios de conduta que atrapalham o andamento dos trabalhos. E nesse sentido nós temos que atuar, no sentido de levar ao usuário dos serviços registrados e notariais conhecimento suficiente para exigir aquilo que é de direito e, de alguma forma, mediante essa exigência, alterar o procedimento dos oficiais e dos seus auxiliares. Só que aí tem um problema, né? Acho que eu concordo integralmente com o Mauro comentou, só que quem pratica os atos não são os delegatários. No Brasil, são os prepostos. E na aplicação da matéria, do direito, aí vem os desvios. O desvio do desconhecimento jurídico, né? Ou o desvio por interesse próprio. Interesse de se proteger, o interesse de criar requisitos que a lei não exige, porque aprendeu assim. Então, vou dar um exemplo. Vícios, né? Vícios. Vou dar exemplo. Semana passada, há 2 semanas atrás, simplesmente me pediram assim, olha, meu tio, comprei imóvel com seus primos, no proprietários, eu sou usufrutuário com a tua tia. Ok. Vão vender, o banco já exigiu que cancele o usufruto. Não precisa. Mas é em Santa Catarina. Falei, Santa Catarina, pode ser uma norma diferente, pode não permitir, mas tudo bem. É fácil cancelar o usufruto, basta uma renúncia do usufruto. Uma escriturinha de renúncia, acabou. Mandei para o cartório, matrícula, IPTU, mandei tudo. O sujeito devolve. Olha, temos que fazer a escritura com a anuência dos proprietários. Falei, mas o que o proprietário tem a ver com isso aí? É ato de disposição? Pelo amor de Deus. Aí começou esse debate. Aí e-mail para cá, e-mail para lá. Preciso disso, preciso de tal documento, preciso de não sei o quê. Falei, mas eu preciso da minuta. Isso foi isso aí foi 2 semanas atrás. Aí na semana passada, meus tios foram para a cidade, lá em Santa Catarina, para poder fazer a escritura. Não fizeram. E por quê? Porque começaram a criar caso lá na guia de TCMD, e eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa. Não precisa de anuência dos proprietários. Não precisa de anuência dos cônjuges dos meus primos. Não precisa. Por quê? Porque a natureza jurídica do ato é unilateral, é declaratório, é abdicativo de direito, é ato jurídico em estrito sensu. Aí vira uma confusão. Só que isso demorou 2 semanas. Quando você poderia fazer isso na hora, Jorge. Sim. Esse é o grande problema. Da teoria para a prática, as coisas são muito distantes. Porque há confusão entre institutos. Então é desconhecimento jurídico. Não, e olha só, você como um dos principais nomes do direito notarial e registrado do Brasil. Com isso. É verdade. Para com isso. Já começou. Sem falsa modéstia. Já começou. Não, que é isso. Mas olha só, você teve dificuldades com o seu conhecimento de quebrar essa ignorância, a falta de conhecimento do ato que estava sendo praticado. Então imagina o cidadão que o cidadão comum destacou o Mauro. E outra coisa, eu tive na graduação Direito Notarial e Registral. Só que hoje, nas faculdades, Você não tem. Não tem porque não dá tempo, a grade é esvaziada, a gente sabe disso. E o profissional do direito, o advogado, ele também, às vezes, não tem essa preparação. Então, ele, diante dessa nota devolutiva, ou dessa exigência, ou, eventualmente, dessa recusa, né? Ele faz o quê? Ele vai cumprir, ou então, ele vai contornar de alguma outra forma que não é adequada. Então, eu acho que o conhecimento que a Dinotari traz, né, é justamente voltado para o profissional, principalmente, porque o nosso objetivo maior é fomentar a advocacia, é trazer para a advocacia o conhecimento contra essas abusividades, que às vezes não são nem feitas de forma
voluntária, né? Sim. Às vezes a ignorância faz com que o efeito nefasto para o jurisdicionado seja realmente... Levantar aqui para vocês a discussão com relação à complexidade desse memorial de incorporação, com relação à documentação necessária, a relevância desses documentos para a realização dessa incorporação. Vamos lá. Antes de passar para o Edmil, só um detalhe interessante. Eu também fui gerente comercial de construtora, Edmil, da Tricuri, né? Hoje é Trisul, 2 anos. Eu nem imaginava, quando eu entrei, eu nem imaginava o que era um tapume. Você imagina? Você imagina a qualidade do gerente comercial. Mas eu tinha bom senso, né? E aí você começa a entender algumas coisas que a gente comentou no nosso primeiro episódio. Primeiro, que é o viés consumerista da incorporação imobiliária, que é a proteção, a tutela do adquirente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o memorial de incorporação. Por que ele é relevante do meu ponto de vista? Justamente para você especializar, para você identificar as unidades que serão alienáveis e, com isso, trazer segurança jurídica para o adquirente. Porque senão é um contrato aleatório, né? Vou te vender alguma coisa. O quê? Sei lá, vou te entregar no futuro. Então, assim, é importante o memorial para assegurar o que vai acontecer, o projeto que será entregue no futuro. E temos muitos casos no mercado imobiliário de haver uma diferença entre o memorial e o objeto que será entregue, né? Então, assim, a incorporadora, por exemplo, esquecer da piscina. Né? Esquecimento, né? Esquecer da piscina. Então, assim, é muito importante o memorial para isso, para assegurar o objeto que será entregue, o tipo de empreendimento que será entregue. Então, a complexidade do memorial é descer as minúcias do projeto, fazer a leitura, a leitura do projeto é muito importante. Então, por exemplo, hoje eu faço memorial, mas eu não sou leviano para eu fazer sozinho. Então, o que eu faço? Eu tenho um parceiro engenheiro e eu faço a primeira leitura com ele. Tá aqui o projeto, faz a tua primeira leitura. E aí ele faz a primeira leitura, me passa. Aí eu faço a segunda leitura. E aí a gente senta para conversar. Por quê? Porque a leitura do projeto, cada desenho representa algo, né? Então aquele retângulo com um xizinho no meio significa um vazio. Então é muito importante você, na hora da elaboração do memorial, você ter uma pessoa que conheça projeto para poder fazer essa leitura. Então, assim, a par de ser tão ampla a possibilidade de ser incorporador, então qualquer pessoa pode ser, mas como o Dr. Edmil trouxe, a complexidade disso é gigantesca, né? Então, assim, quer seja uma pessoa física ou pessoa jurídica, o importante é ter uma assessoria específica, especializada, né? Sim, claro. Tem que ter um nível de detalhamento para esse projeto futuro, né? Para concretização desse sonho futuro gigantesco. Né? Até um ponto interessante que eu queria saber a opinião do Edmil e do Maurão sobre isso, do financiamento, quando tem, que são as incorporações, que ela é feita por SPE, a Sociedade de Propósito Específico. Do meu ponto de vista, eu acho que a SPE é um engodo. Por quê? Porque a SPE é uma pessoa jurídica comum que tem como objeto social a realização específica daquele empreendimento. Não pode fazer mais nada, tem que realizar aquele empreendimento. Consequentemente, se é uma pessoa jurídica virgem, o CNPJ não tem apontamento nenhum, ela não tem nenhuma ação judicial em nome dela, ou seja, ela está limpa. Blindada. Limpa. Agora a pergunta, quem são os sócios dessa SPE? Então, do meu ponto de vista, o mercado criou a SPE, né, copiando aquele modelo da parceria público-privada, né? Para quê? Por conta do patrimônio de afetação. Porque o patrimônio de afetação, ele é facultativo, ele não é obrigatório, esse é o Brasil. Quando deveria ser obrigatório uma coisa que protege o consumidor, transformar em facultativo. Então o empreendedor, como tinha um custo muito elevado do patrimônio de afetação, ele começou a fazer a SPE para quê? Não vai ter problema nenhum, as certidões não vão bater no registro de imóvel, porque, imagina, pega uma construtora muito antiga, que ela faz tudo no nome dela, ela tem lá 500 ações judiciais.
Não interessa. Naturalmente. Só que eu sou obrigado a explicar a inserção de objeto em pé, as 500 ações para o registrador de imóveis. O registrador de imóveis, Maurão, tem condições de analisar se aquela incorporadora tem ou não tem condições financeiras para poder fazer incorporação? Não tem condições. Então ele faz uma SPE, não tem nada, ou seja, zero exigência do registro de imóveis, e lança ao mercado isso. Aí vem a pergunta, tem a SPE, aí eu tenho as figuras da SCP, a Sociedade de Contas de Participação, que não tem personalidade jurídica, que estão vinculadas à SPE, investidores tal, e assim por diante. E aí eu queria saber do Edmil essa questão da figura da SPE. E funciona a questão de responsabilidade? Quando a SPE entrega o empreendimento, ela permanece aberta ou já se encerra? Porque eu já vi, acabou de entregar, liquidaram a SPE. Liquidaram a SPE. Só, ao contrário, você tem SPEs que elas terminam o empreendimento e são utilizadas para fazer um novo empreendimento. Isso eu não vi ainda. Ela passa a ser sociedade de propósito específico de um novo empreendimento. Aquela mesma que já encerrou lá o seu ciclo. Só você falou da questão de custo do patrimônio de afetação. Na verdade, pelo que eu me lembro, não foi bem isso. Na verdade, para não fazer patrimônio de afetação e para atender às exigências dos bancos financiadores, foi que as incorporadoras passaram a criar a sociedade de propósito específico. Por quê? Do banco? Sim, por quê? Porque o patrimônio de afetação exigia uma contabilização separada para cada empreendimento. Tá? E que essa escrituração ficasse à disposição do Conselho de Representantes, que poderia ter total controle daquilo. As incorporadoras não gostavam disso, não é? Achavam que era uma invasão de competência ali. Então, e para não fazer as SPEs, que implicariam também em ter um caixa exclusivo, tá? Que é nova pessoa, nova contabilidade e assim por diante. Exatamente. O que elas fizeram? Propuseram aos bancos que, ao invés da patrimônio de afetação, fizessem SPS. Tá? Teriam escrituração individual e teriam lá alguma forma de controle de tudo isso. Tá? Tanto que durante muito tempo, na própria empresa que nós trabalhávamos, né? Depois você explica isso, trabalhávamos no passado havia aí. Muita confusão. Opa, bomba! Breaking news! Atenção! Não, é complicado você ficar falando da empresa onde você trabalha. O Edmil já não é mais empregado da Caixa, saiu lá há 13 anos. Então ele fala da Caixa, mas ele tem certas restrições para falar da MRV. Eu continuo na Caixa, então eu tenho certas restrições para falar da Caixa. Lógico. Mas, falando mais diretamente, inclusive na Caixa, naquele momento, né, havia muita confusão. E as pessoas, até no alto escalão da Caixa, entendiam que o patrimônio de afetação e SPE eram a mesma coisa. Nossa. Eu comecei a entender o que era condomínio quando criança, porque eu fui morar num condomínio edilício com 8 anos de idade. 4 para 8 anos de idade, mais ou menos. E nunca mais saí de um. Então, trabalhar condomínio, na verdade, foi algo que aconteceu. Aconteceu porque nós vivenciamos aquilo. Eu gosto de dizer que, claro que não para tudo para a vida, mas boa parte de tudo que você vai estudar e, de certa forma, vai aplicar, você precisa ter uma vivência. Essa vivência ajuda muito, principalmente quando você está próximo muito da teoria. E eu, durante 20 anos da minha vida, assim, um pouco menos, mas uns 10, eu fiquei dedicado exclusivamente à docência mesmo. Me afastei da advocacia, não tem problema nenhum para dizer isso. Claro. Eu gosto de dizer que um colega advogado que fala que tem 800 processos ativos e dá aula do jeito que a gente dá é impossível. Ou você tem uma boa equipe ou esquece, sabe? Verdade. E nem são tantos processos assim, mas dá muito trabalho, né, Kiko? Claro. E aí eu falei assim, o que de fato eu posso falar com lugar de fala, né? Sempre gostei de direitos reais. Meu orientador na graduação foi Scavone. Escreveu sobre... Na graduação foi Scavone, olha só. E hoje eu até tô com ele bastante, até porque ele dá aula na EPD comigo e tal. Mas assim, toda a minha jornada foi em direitos reais. Eu gosto de dizer que um bom civilista, ele mexe com 3 coisas. É família, contrato e propriedade. Acho que são as 3 bases da sociedade como um todo. Mas eu me sentia, nos últimos, 8 anos, um generalista. O que não é ruim. Mas, de certa forma, um clínico geral que aperta vários parafusos. Eu falei, não, eu tenho que agora me verticalizar em alguma coisa.
E desde os 8 anos para cá eu falei assim, uma coisa que eu vivencio, que eu sei como é que funciona, já fui síndico, já fui conselheiro, já fui até comissão de obra, que eu não sei nada de obra, mas mesmo, né, Kiko? A gente sabe. Mas assim, era algo que eu vivenciei e vi como é que funciona. E mais do que isso, né, minha esposa sempre fala isso, César, é blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, dinheiro. Né? Você falou aí, você tem uma calculadora? Opa, vamos lá, vamos pegar aqui. Eu gosto de fazer esse cálculo, Kiko. Toda vez que eu vou em um lugar, eu faço esse cálculo. Manda ver. E isso para o pessoal que está nos acompanhando. Neste ano, segundo os dados do Sicov, nós vamos ter mais ou menos 800 condomínios no município de São Paulo. Por sinal, há 1 ou 2 anos atrás, nós ultrapassamos o número de unidades autônomas em área de terreno, em São Paulo, Kiko. Então, quando alguém fala para mim que nós acabamos de ultrapassar o número de unidades autônomas em terrenos, que acho que ainda a gente tem um espaço muito grande para ter condomínio dentro do município de São Paulo. Mas cada condomínio desses, quando a gente tem um condomínio acima de 200 unidades, 250 unidades, ele vai ter uma arrecadação média de uns 80 mil reais. Você pega os 800, segura esses 800, primeiro você simplesmente pega, vamos pegar 65 mil, multiplica por 13. Deu quanto? Por 13. 65 mil. 84.500. 65 mil? 60. Não, Opa, 65 mil. 65 vezes 13. Vezes Por quê? 13. Porque 845 mil. 845 Esqueci mil. um zero aqui. Isso. Aí o que acontece? Você pega esse valor agora e multiplica por 800. Vixe, 676 milhões. Exatamente. Dá praticamente um pouco mais de meio bi. Só os novos prédios que vão ser entregues em São Paulo nesse ano vão rodar na economia mais de meio bi. Corporação é promessa de venda de unidades futuras, mediante um contrato mais do que típico, solene, na verdade, por conta dos elementos necessários que tem lá dentro. Assim, nesse momento não vou mexer com isso. Então, se você for ver, de verdade, esse é um livro que se dedica ao condomínio e ao seu dia a dia. Então, de verdade, por isso, Kiko, que falha e peca em alguns elementos que não dá para abraçar o mundo. No sentido de que poderíamos trabalhar questões notariais e registrais com mais verticalização? Hoje, com certeza. Eu acho que seria um passo para a 4ª edição e é uma coisa que eu reflito muito sobre isso, sabe? Uhum. Eu trabalhar ou trazer um capítulo específico para poder falar da incorporação, daquele meio de caminho, exatamente, eventualmente, da especificação, já dos condomínios irregulares, ou simplesmente de uma edificação regular, trazer a possibilidade do condomínio, também, porque existem muitos prédios hoje que eles são administrados, e acreditem vocês, porque essa é uma vivência que eu tenho muito, eu sou síndico profissional de 3 prédios por conta disso, por conta de que os incorporadores hoje pensam no fruto civil dos empreendimentos. Eles simplesmente vão lá, constroem um prédio, incorporam, e ao invés de vender, a gente diz incorpora no sentido físico, né, e jurídico, mas eles não vendem. Eles simplesmente locam o prédio do primeiro ao último prédio como se fosse um fundo de investimento. Entendi. Ou seja, o incorporador pega, ele simplesmente não quer construir o prédio. Não precisaria incorporar. Não precisaria incorporar. Exato. Ele poderia simplesmente deixar o prédio com seus pavimentos devidamente registrados e deixar desse jeito, mas ele incorpora. E eu converso muito com esses incorporadores que fazem isso, eles dizem, mas por que vocês incorporam? Eu falo assim, se um dia eu tiver fluxo, ou tiver problema de fluxo de caixa, eu vendo metade. Sim. E tem até argumento de venda, de uma questão de oportunismo de mercado. Exatamente, porque eles, assim, os que eu trabalho agora, eles estão muito parecidos conosco, estão em crise de meia-idade, sabe? Eu falo assim, agora eu preciso ter um fundo para me aposentar. Então você pega um apartamento de 20, 30, 40 unidades e coloca pelo valor da locação, simplesmente ele fez o plano de previdência privada dele, pro resto da vida dele. Então tem um lá, por exemplo, que todo mês, pinga na conta dele 200 mil reais de aluguel. E aí, essa é uma vivência prática que eu tenho, porque ele chega pra mim, César, eu só confio em você. Eu falo, mas por que, meu cara? Eu não vou vender uma única unidade, mas eu quero que você seja o síndico profissional do meu prédio. E isso acontece por conta de um outro passo anterior. Né? O que aconteceu comigo? No ano de 2016, mais especialmente no ano de 2016, 2017, nasceu a minha doce e amada filha, e aí logo depois minha esposa, ela não estava mais feliz porque ela trabalhava no banco. Ela trabalhou na agência Nova Central do Banco Bradesco, em frente ali ao Terraço Itália, durante muitos anos. Tá. E ela era gerente administrativa, e não gerente de contas, né? Só que é um gêniozinho, fica fazendo as provas e tal, e aquelas provas de banco, passa em tudo, e queriam colocar ela para ser gerente comercial. Como é que uma advogada vende título de capitalização? Nossa. Não vende, né? Venda casada? Como é que uma advogada vende VGBL? Eu sempre falo isso. Não, e ó, vou te falar, você sabia, eu já fui bancário. Eu consegui ficar 9 meses no Banco do Brasil. Passei no concurso, fiquei lá
Pedir para sair. Isso. Pedir para sair, porque a pressão é tão grande. Não, nem só absurda. isso, assim. E de verdade, ela é muito boa para processos administrativos. Ela tem hiperfoco, ela gosta muito de fazer esses passos. E ela falou assim para mim, não quero mais trabalhar no banco. Eu falei, graças a Deus. Tava esperando você decidir isso e tal. E fez por conta dessa pressão de vender produtos. Ela nunca foi uma vendedora nata, né? E aí a gente conversando, falou assim, o que você quer fazer da vida? Aí teve uma frase que foi engraçada, ela falou assim, eu não gosto desse negócio, eu tinha acabado de defender o doutorado na PUC também, minha esposa, a gente terminou, ela estava grávida, e ela falou assim, eu não acho certo esse negócio de você ter doutorado, eu só ter especialização. Eu falei, mas você tá aqui, o que você quer fazer? Você quer dar aula? Não, arruma um mestrado que eu vou fazer. Ela fez um mestrado. Que legal. Foi. E eu falei assim, você quer dar aula? Não, só tá errado esse negócio aí. Pelo menos mestre tem que ser. E ela fez um mestrado em processo civil, acredite, em processo civil, mas logo depois ela chegou e falou assim, eu tô meio parada, eu quero saber o que eu vou fazer da vida. Eu falei assim, o que você quer fazer da vida? Eu falei assim, eu gosto de mexer com processos, né? Eu gosto de cuidar de folha de pagamento, eu só prestando atenção. Eu gosto de fazer uma previsão orçamentária, não sei o que. As ideias, captando as ideias. E aí eu falei assim para ela, assim, o que você acha de ter uma administradora? Eu te ajudo, eu monto a administradora, você toca. Eu não quero saber de administrar bens, né? Mas eu coloco você para poder tocar. Aí começou com um grande amigo meu, que hoje é meu sócio. Era uma fase de transição, ele falou assim, tô saindo, vou trocar de administradora, não é porque você não, é porque tá ruim mesmo o negócio. E era uma administradora boa, mas administração de bens é algo muito pessoal, sabe? Sim. Seja para holding, que a gente administra também, faz administração de holding, administração de ativos patrimoniais, a gente tem umas duas também. Quase fizemos uma administração de inventário recentemente, de um patrimônio gigantesco, mas ela gosta muito disso. E aí, em 2016, ela montou a administradora e toca. Então, eu sou o jurídico da administradora, de certa forma, e acabo sempre apresentando essa administradora quando possível. A alienação fiduciária, apesar dela ter sido inserida na nossa legislação razoavelmente há pouco tempo, né? É uma coisa muito antiga, que vem lá dos romanos, né? Vem lá da fidúcia, tá? E no Brasil ela surgiu em 1964, certo? Não que tenha surgido, não que ela não existisse, ela já existia, ela estava aí, ela era utilizada regularmente. Caio Mário fala sobre isso no seu livro, nas suas instituições, e ele cita lá casos de jurisprudência e tal, de alienação fiduciária antes da alienação fiduciária. Tá? Então ela já existia, mas ela veio para a nossa legislação em 1964, se não me engano, ou 66, por aí, mas faz muito tempo. Mas ela veio só para cobrir os bens imóveis. Tá? Naquele tempo, vocês provavelmente nem existiam ainda. Apesar da aparência, eu agradeço pelo seu... Mas eu já existia. Então, eu me lembro muito bem que naquele tempo fez muito sucesso. E esse considerável, eu lembro muito bem disso, falar assim, que a alienação fiduciária, assim como o consórcio, teria surgido para atender os interesses dos funcionários do Banco do Brasil. Ou seja, os funcionários do Banco do Brasil teriam criado isso para atender seus próprios interesses. Tá? Muito bem. E naquela época, então, foi utilizada para tudo. Eu lembro que se você comprasse uma televisão no mapping para pagar pelo carnê, a sua televisão vinha com alienação fiduciária. Tá? Uma geladeira, em suma. Foi utilizada para tudo. Evidentemente, passado algum tempo ali, se verificou que aquilo não fazia sentido, porque você não consegue identificar o bem. Se você não consegue identificar o bem, é difícil de fazer a excursão, então aquilo não valia a pena, né? Então foi sendo reduzido, e foi reduzido aos bens de registro público, tá? Ou seja, automóveis, aeronaves, embarcações, tá? E grandes equipamentos industriais que podiam ser identificados, né, em caso de excursão. É interessante, né, Mauro, notar, então, porque se você fala em embarcação e aeronave, que são bens o que a lei diz de valor muito elevado, que seguem o regime jurídico de imóvel, ou seja,
A alienação fiduciária de bem hipotecável imóvel, por conta disso, era hipotecável, né? E tudo mais que é inerente ao imóvel. Por conta disso, já desde então já podia se falar que existia alienação fiduciária de imóvel. E na prática funcionando no Brasil. E na prática existia. Né? Na prática existia. Assim como contrato atípico, mas existia e era utilizado. Muito bem. Em 1997 surge a Lei 9.514. Por que a Lei 9.514 veio à tona em 1997? Por quatro motivos básicos. Né? O primeiro foi a crise do setor imobiliário. Né? Crise do crédito imobiliário, decorrente da quebra de centenas de incorporadoras naquele período. A gente ouve falar muito da quebra da Incol, mas a Incol foi só o ponto do iceberg, né? Que era maior, é aquela que se comenta. Abaixo disso aí existiam centenas de incorporadores que quebraram naquele momento, deixaram de existir. O descrédito da hipoteca, a garantia dos negócios imobiliários era a hipoteca. A hipoteca deixou de ter credibilidade em função da série de problemas que ela apresentava ali no judiciário, no momento da execução. Né? A crise do judiciário, que é a mesma crise que nós temos hoje, ou seja, um judiciário despreparado e pequeno para o volume de trabalho que ele é endereçado, né? Faz com que as coisas demorem e se arrastem. Muito bem. E finalmente havia, naquele momento, em função de políticas implantadas anteriormente, uma inadimplência muito alta. Exatamente. Havia uma inadimplência em função de políticas implantadas anteriormente, ou seja, você deixava de pagar, chegava num determinado ano, o governo fazia lá um decreto, não é? Em que dispensava o pagamento de juros, reduzia o valor da correção. Até porque a gente vivia um momento econômico conturbado, né? Bastante conturbado. Porque é aquela época das inflações galopantes, não é isso? Exatamente. Né? Então, assim, eu lembro bem, a gente ia no mercado e tinha o reajuste de preço num assunto muito interessante, porque existe uma facilidade muito grande. Assim, a alienação fiduciária, ela reduziu muito o custo do crédito. Esse é um fator que eu acho que é socialmente muito relevante, porque você consegue ter acesso a um crédito mais facilitado, com uma garantia robusta para o credor, e ao mesmo tempo isso reflete num custo do dinheiro, não estou falando que é baixo, mas é um dos mais baixos que a gente tem quando se fala em financiamentos imobiliários ou financiamentos bancários de qualquer natureza, né? Porque a garantia é um fator de redução do custo com relação ao risco da inadimplência, obviamente, né? E essa facilidade passou por umas questões interessantes agora, né, Mark, com relação à forma com que a gente contrata ou que podem ser contratados, né? E esse ponto eu acho que é muito relevante e impacta diretamente nesse custo do dinheiro também, né? A colocação que o Mauro fez, ela traz uma série de implicações aqui, eu não quero me alongar muito, mas traz uma série de implicações que não estão propriamente ditas propriamente relacionadas ao contrato. Mesmo porque, quando a gente tem uma situação de desequilíbrio, de onerosidade excessiva, algo imprevisível que coloca uma das partes numa posição absolutamente desigual ou de impossibilidade de cumprimento do contrato, eu acho que é aí que o judiciário entra no caso concreto e avalia tudo isso para tentar colocar equilíbrio nessa relação. Quando a gente nós na academia discutimos muito isso, né? Nós vivemos em dois mundos, ou seja, temos o mundo do direito privado, onde a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não nos proíba, e tem o mundo do direito público, que aqueles que estão sujeitos a esse mundo só podem fazer aquilo que a lei autoriza. E como imobiliaristas, nossa função é fazer com que esses dois mundos conversem. Por quê? Porque precisamos levar os contratos para fins de oponibilidade, de constituição ou transmissão do direito para o registro de imóveis, que é o cara do direito público, que por sua vez está sujeito às normas administrativas. E aí entra o ponto que eu quero falar e quero ouvir o Mauro, que é do CNJ. Ou seja,
nós, já no primeiro episódio, foi legal, porque acho que para mim ficou ainda muito mais claro os ambientes distintos onde a alienação fiduciária tem que ser interpretada e tem que ser vista. Por exemplo, operações do SFI. Para mim, existe uma forma de interpretação e regras muito próprias para operações do SFI. E outras operações que não são do SFI, são operações, salvo engano, o Mauro chamou de operações empresariais. E nessas operações, ou seja, o CNJ recentemente baixou um provimento que veio lá de uma discussão que começou no Estado de Minas Gerais, por conta das normas da Corregedoria do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas o CNJ baixou um provimento dizendo que nas operações fora do SFI, só por escritura pública. O meu ponto aqui são dois, e aí, mais recentemente, o CNJ falou que agora pode escritura de inventário com menores, o inventário e a partilha com menores extrajudicial. Pô, vamos aplaudir isso, que legal, que bacana. Eu fico muito feliz de participar da academia, porque aqui eu não defendo ninguém, aqui eu estou estudando, aqui eu estou vendo a lei. E quando eu olho, me parece muito claro nesses dois pontos, que o CNJ claramente está mudando o texto da lei. E aqui é o seguinte, por que eu não posso menor? Porque existe uma tutela diferente, eu preciso para o juiz. O nosso sistema quis assim, a lei quis assim. É muito uma falta claro. De capacidade, né? Exato. Por que eu estou falando de escritura por instrumento público, onde eu tenho operações empresariais entre partes iguais, muitas vezes assessorados por advogados, etc. O meu ponto, na verdade, não é esse, porque acho que melhor do que nenhuma regra é uma regra ruim. A gente precisa ter uma previsibilidade. Tudo bem fazer escritura. Algum tempo, vi lá, eram mais de 80 imóveis dados em garantia. Ou seja, num determinado estado, a conta sairia de mais de 3 milhões de reais para fazer isso por escritura pública. Aí os empresários falaram, bom, isso faz diferença na operação. Quem sabe, vamos pensar em outra garantia, vamos fazer outra coisa, esquece a alienação fiduciária. Não vou mexer com o registro de imóveis, esquece isso aí, vamos resolver de outro jeito. E assim foi feito. Mas o meu ponto aqui, e aqui acho que fica... é mais um comentário, e eu queria ouvir o Mauro. Eu fico arrepiado quando eu vejo na decisão que o ministro se dá o direito de colocar, para justificar esse tipo de decisão, da imprescindibilidade da tutela pública nos negócios privados. Fico super preocupado. E como foi essa evolução da locação para temporada? Porque há muito tempo nós já temos a locação, mas ela foi se desenvolvendo, foi ampliando, foi se modificando. Então eu queria saber dessa evolução da locação para a temporada na prática e também no nosso ordenamento. Então, eu entendo que mais do que falar da locação por temporada, é importante a gente entender a finalidade primeiro da Lei 8245 de 91, né? É uma lei que veio na década de 90, num período que a sociedade não tinha muito essa oferta de imóveis para aquisição imobiliária, não é? Então, o governo da época encomendou um projeto de lei que já estava meio que um esboço feito pelo Silvio Capanema, na época a pedido da ABAD, que era a Associação das Administradoras de Imóveis. Então, isso lá na década de 90 já tinha mais ou menos um esboço da lei. E a oferta da moradia ela era muito pouca, porque não existia tal da denúncia vazia, que era a retomada fácil do imóvel, né, pelo locador. Então, as famílias que tinham imóveis deixavam às vezes o imóvel fechado. Era preferível deixar aquele imóvel fechado do que ele passar para disponibilizar para locação. Para ter um perrengue com o locatário. Porque a retomada, se não fosse para uso próprio ou por falta de pagamento, contrato renovado automaticamente, isso não tinha. Né? E precisava fomentar esse mercado e foi aí que surgiu a Lei 8245/91, perfeita até hoje, né? Acolheu muito bem aí o mercado imobiliário, serviu para muita coisa, só que o mercado mudou, né? E está mudando a forma de contratação, os novos investidores, a juventude que está vindo aí, não se preocupando tanto com a propriedade, sim mais com a locação. A locação ganhou bastante força no mercado com isso, conjuntamente com as construções, disponibilizações de imóveis, tudo. E isso está fora da lei, né? Está meio que fora e o legislador está tentando enquadrar e chegar num ponto. Aí vamos ver.
Vamos conversar. Será que o homem e a mulher deixaram de querer fixar-se na terra para virarem nômades? É isso? Então, estamos voltando a outros tempos, né? Porque realmente a sociedade mudou. A locação em geral, ela fomenta o mercado imobiliário de forma gigantesca, né? Aliás, em algumas localidades, a locação para temporada, ela é essencial. Se a gente pensar, por exemplo, em cidades litorâneas, né? Eu vou muito lá para Guarujá. Nossa, se você tirar a locação para temporada lá, é complicado, né? E como que a locação para temporada se insere nesse contexto? Eu acho que, na verdade, acho que a estrutura das famílias mudou muito, né? Quando a gente vai falando dessa estrutura menor, desses apartamentos compactos, que teve origem antes da Copa já, mas que ganhou muita força com a Copa de 2014, inclusive o Airbnb entrou com muita força aqui no Brasil com a Copa de 2014. Esses imóveis de estrutura menor, ele veio porque o tamanho das famílias reduziu, né? Hoje a gente tem menos filhos, e pré-pandemia a gente viu uma necessidade de ficar menos dentro dos imóveis, né? E por isso foram gerando esse tipo de mercado imobiliário que o Airbnb, né, acabou aproveitando muito disso, porque eram imóveis menores, as pessoas ficavam por menor tempo também, e tinha toda a disponibilidade e oferta da cidade, o que ela oferecia, então isso ganhou muita força. É claro que no litoral a gente já tinha, nas cidades turísticas, a gente já tinha esse perfil de locação por temporada, mas era um perfil que eu locava o imóvel por 2 semanas, porque eu estava de férias, né, ou pro feriado, mas o Airbnb, ele trouxe para o mercado a possibilidade de fazer isso dentro das cidades, e aí o que a gente teve, não só o impacto no mercado turístico, né, de visitações e passeios, mas também no mercado turístico corporativo, né? Porque muitas vezes o profissional ia trabalhar e não tinha um hotel próximo onde a reunião dele, onde ele deveria estar, e os imóveis mais compactos pelo Airbnb trouxe essa possibilidade, né, de ficar mais próximo dos eventos, das reuniões e tudo mais, então acho que isso deu um boom. E aí a gente também tem que pensar nas cidades que têm essa estrutura, né, então, por exemplo, São Paulo é uma cidade, a cidade de São Paulo é uma cidade que eu tenho um turismo corporativo muito grande. Nova York eu tenho tanto corporativo quanto turístico, mas as cidades litorâneas é mais para passeio, né, então a gente tem que analisar também a viabilidade e o perfil de cada local, né?